Então vamos lá, Lelilolu. Vamos lá, pessoal. Vamos para o artigo 40. Esse artigo 40 é um pouquinho maior, mas é um ótimo artigo também. E ele diz assim: aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, incluídos suas fundações, autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência em caráter contributivo e solidário. Vamos lá. As entidades da administração pública vão instituir a Previdência Social para os cargos efetivos. Servidores de cargo efetivo terão direito a uma Previdência Social, um regime de previdência próprio. O regime próprio da Previdência Social. Esse regime próprio terá caráter contributivo, certo? Ou seja, eu tenho direito a me aposentar, eu tenho direito à Previdência Social? Tenho. Massa, ótimo. Mas é mediante remuneração. Eu pago. Há um desconto na minha folha de pagamento para isso. Certo? Ele continua do respectivo ente político, dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Quem é que paga para o regime próprio da Previdência Social? Os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas. Tome cuidado, porque por muitos anos os aposentados e pensionistas não contribuíam para a Previdência, era só os ativos. Mas a quantidade de aposentados e pensionistas cresceu tanto que o artigo 40 foi modificado. Hoje em dia paga para a Previdência, hoje em dia é fonte de renda para a Previdência. O recolhimento do governo, a administração pública, todo mês banca, bota dinheiro lá. Os servidores públicos da ativa, os aposentados, servidores públicos aposentados e as viúvas e os viúvos e os dependentes, como diz aqui, os pensionistas, os que recebem pensão. Certo? Há aquela polêmica se a previdência é superavitária ou deficitária. Uns dizem que é superavitária, outros dizem que é deficitária. O fato é que todo governo vai lá e mete a mão no dinheiro, né? Mas o fato é que esse dinheiro vem de onde? Parte vem dos cofres públicos e parte vem dos servidores ativos, aposentados. Na verdade é governo, ativos, aposentados e pensionistas. Certo? E ele fala, observados os critérios, deixa eu sair daqui da sua frente, os critérios que preservem um equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Equilíbrio financeiro, a parte que pode mais, vai pagar mais. A parte que ganha menos, paga menos, claro. Ok? Vamos lá? O parágrafo 1º traz as espécies de aposentadoria. Então eu vou contribuir para o regime de previdência social, massa, eu tirei da previdência, massa. A previdência social, ela se divide em dois regimes. O regime geral da previdência, que é para os seletistas, que é para o resto. Todo mundo vai para o regime geral, menos os servidores. Servidores efetivos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. O servidor efetivo, está lá em cima, está aqui em cima, ó. Os ocupantes de cargo efetivo, comissionados, não. Políticos, não. Eletivos, não. Seletistas, não. Só os efetivos, tá? Tem direito ao regime próprio da Previdência. E um dos pontos desse regime próprio da Previdência é a aposentadoria. Servidor público se aposenta de 3 formas. Existem 3 espécies de aposentadoria. A aposentadoria pode ser por invalidez. O pessoal da CLT também tem essa. Pode ser voluntária. O pessoal da seletista também tem essa. E pode ser compulsória. Essa só vale para os servidores estatutários. Estatutário, o cargo efetivo. O regido pelo estatuto, pela lei própria e não pela CLT. Agora passaremos agora a estudar cada uma dessas aposentadorias à luz da Constituição Federal. Certo? Lá em Direito Administrativo na Veia, eu trato um pouquinho mais disso, porque a gente entra na lei, né? na lei especificamente da Previdência. Mas aqui a gente vai ficar, vamos ficar aqui na Constituição, tá certo? Até vou falar um pouquinho da lei, mas basicamente é a Constituição que nos interessa nesse contexto. E aí ele fala, inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40, a aposentadoria por invalidez permanente. A aposentadoria por invalidez permanente. Se fulano sofreu um acidente e precisa ficar 3 meses de molho sem poder pisar no chão, não, Nelson, ele vai ficar 1 mês. Se a invalidez não é permanente, se é temporária, fulano será não aposentado.
Ele será licenciado para tratamento de saúde. Ele pega uma licença para tratamento de saúde. Já estou entrando no direito administrativo. Falei que não ia entrar, falei que está lá no administrativo na veia, mas já estou entrando, né? A invalidez aqui é permanente. Fulano não quebrou o pé, não fraturou o pé, não fez a cirurgia no pé e vai ficar 3 meses com o pé para cima. Não. Fulano perdeu o pé. Fulano, perdeu as pernas no acidente de carro. A perna não vai crescer de novo. Mesmo que ele seja raciado com uma lagartixa, a perna não vai crescer de novo. E se a perna não vai crescer de novo, a invalidez é permanente. Se ela for, olha aqui, se ela for incompatível com o exercício do cargo, ele será aposentado. Ele será aposentado, sim, aposentadoria por invalidez. E eles aí, ó, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Pessoal, eu quero que vocês tomem cuidado com uma coisa. Todas as vezes que eu falar em aposentadoria é sempre por tempo de contribuição. Não importa o tempo na carteira assinada, não importa o tempo de serviço. É tempo de contribuir. Quanto tempo eu contribuí efetivamente para a Previdência. Certo? Falou em aposentadoria, é tempo de contribuição. Então vamos lá, de novo. A invalidez, ele será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Exceto, a regra é que o provento é proporcional, salvo, exceto, se decorrer de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Vamos lá, devagarzinho. Recapitulando, a aposentadoria será por invalidez. Desculpe, a aposentadoria será, isso mesmo, por invalidez permanente, desde que ela cumpra alguns requisitos. Qual é a regra? A regra é que a invalidez tem que ser permanente, obviamente, e ela tem proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Imagine, a mulher servidora deveria ter contribuído por 30 anos, mas contribuiu só pela metade, só por 15, quando sofreu o acidente. Ou quando ficou com Alzheimer, ou Parkinson, ou não importa, tem uma invalidez permanente. Só contribuiu pela metade do tempo, então ela deveria ganhar só o quê? Só metade da sua remuneração. Ela só leva para a aposentadoria metade da sua remuneração. Por que metade, Nelson? Bom, leva só metade, porque a aposentadoria por invalidez tem proventos proporcionais. Ao contrário do que muita gente pensa, é sempre proporcional. Sempre não. Sempre não, porque tem exceção. Qual é a exceção? Lembra da exceção? Vamos lá. Exceções. Tem que ser acidente de trabalho. E acidente de trabalho não é só aquele que acontece no trabalho. Será considerado acidente de trabalho, anota isso. Será considerado acidente de trabalho todo e qualquer acidente que acontecer no trabalho, obviamente, no caminho para o trabalho ou na volta do trabalho. Certo? A jurisprudência fala, é uma jurisprudência trabalhista aqui, mas ela diz assim, mas ela vale para o servidor público, ela é aplicada para servidores públicos. Ela diz assim, sempre que ele estiver no trajeto habitual, casa-trabalho ou trabalho-casa, aconteceu acidente, é acidente de trabalho. Imagine a nossa aluna, querida aluna e assídua aluna, Débora. Débora, senhoras e senhores, Débora está indo para o trabalho dos sonhos dela. Está lá feliz da vida, massa. Essa é a primeira semana de trabalho dela. A primeira. Nossa, ela nem teve ainda um final de semana como servidora pública. E aí ela está no seu carro, novinho, cheirando a cargo público ainda. Ela nem recebeu o primeiro salário, está na primeira semana, mas ela já financiou. Foi lá e financiou o carro. Que cargo, Débora? Você tem cara de ser grandona, Débora. Eu não conheço você pessoalmente, você tem cara de ser alta, deve ter 1,70 m aproximadamente, então você precisa de um carro grande. Ela comprou uma Compass, certo? Um Jeep Compass, aquele que é um pouquinho maior do que a Renegade, sabe qual é? Então, Débora foi lá e comprou o seu Compass. Mas aquele carro é muito grande, noção de espaço zero. Antes desse carro, ela tinha uma bicicleta. Ela aprendeu a dirigir há 2 semanas atrás. E ela está indo para o serviço dela lá em Brasília. Débora, se não me engano, mora em Brasília. Ela está toda feliz. E naquelas curvas suaves de Brasília, até suave, mas ela escapa, ela derrapa. E ela desce aquele barranco, ela cai do barranco abaixo. E Débora não morre por pouco. Mas Débora perde os braços,
e as pernas. Certo? Ok? O que é que Débora vai fazer? O que é que ela vai fazer? Ela vai dizer uhul! Na verdade, ela vai fazer uhul! Ela perde os braços, né? Uhul! Por quê? Porque apesar de ter só uma semaninha de trabalho, se ela estava no trajeto habitual, indo ou voltando do trabalho, isso será considerado acidente de trabalho. E se é acidente de trabalho, ela vai se aposentar integralmente por invalidez. Certo? Não, boa, Débora? Não, nem tanto, né, Débora? Bom, mas temos ainda moléstia profissional, doença de trabalho. É acidente de trabalho ou doença de trabalho. Uma doença decorrente de trabalho, a famosa LER, hoje em dia chamada de DORT. Enfim, senhoras e senhores, ficou constatado que Mateus, sei lá, ficou com Alzheimer graças às condições de trabalho. Foi a moléstia de trabalho? Foi a moléstia de trabalho. Então ele se aposenta integralmente. Certo? Doença. Opa, doença. Não é qualquer doença, mas é uma doença grave, um câncer, contagiosa, uma lepra, ou incurável. Incurável. AIDS não entra mais aqui em incurável. Até era antigamente. Hoje em dia, como ela não tem o índice de mortalidade caiu muito, ela saiu dessa lista. Essa lista, senhoras e senhores, está na lista do Ministério da Previdência e Assistência Social. Lá eles diziam que é grave, contagiosa e incurável. E essa lista de vez em quando muda. De vez em quando ela entra uma doença, sai uma doença. Tenho que decorar essa lista, Nelson? Não. Nem se você for fazer o concurso para Previdência, você precisa decorar essa lista. Fica tranquilo em relação a isso. Tá certo? Ok? Nesses casos acima, então, você se aposenta por invalidez permanente com proventos integrais. Fora acidente de trabalho, doença de trabalho e doença grave, contagiosa e incurável, não há que se falar em integralidade. A aposentadoria por invalidez será proporcional. Uma vez, eu tive há muitos anos atrás um cliente que ele era policial militar. Como advogado, né, esse cliente chegou no meu escritório e contou a história dele. Ele era policial militar e se aposentou compulsoriamente. Houve aposentadoria, compulsoriamente não, desculpe, por invalidez, decorrente de uma invalidez permanente. Ele contou a história. Ele estava andando no seu horário de trabalho, no seu horário de folga, ele estava andando de bicicleta, descendo uma ladeira em alta velocidade. No final dessa ladeira ele fez uma curva, mas estava havendo uma construção, uma obra nessa rua, e haviam derramado areia nessa curva. E na hora que ele estava em alta velocidade descendo, fazendo a curva com a sua bicicleta, a bicicleta derrapou e ele caiu em alta velocidade com o joelho em cima, na quina do meio-fio. Pá! Teve susto não, né? Espero que não. Na quina do meio-fio. E aí ele disse assim, eu nunca vou esquecer essa frase: doutor, a minha rótula voou. Como eu tenho uma imaginação criativa, né, fértil, eu imaginei a rótula do joelho dele. E como era uma ladeira, eu imaginei a rótula rodando ladeira abaixo e ele mancando, se arrastando para pegar aquela rótula e aquela lista de sangue atrás dele. É uma imaginação fértil, mas foi o que eu imaginei na época. Talvez por isso nunca tinha esquecido esse exemplo. E aí o que foi que aconteceu? Ele saiu em licença para tratamento de saúde. Fez várias cirurgias, ficou 2 anos licenciado. Mas não ficou bom. Não ficou bom. Tentaram reintegrar ele. Eu vou falar mais na frente, na aula de hoje, de reintegração, mas não deu para reintegrar. Reconduzir, readaptar, perdoe-me. Readaptar. Mas não dava para readaptar. E aí aposentaram ele por invalidez permanente. Só que a aposentadoria dele foi o quê? Foi proventos proporcionais. Foi com proventos proporcionais. E aí um detalhe importante. Ele me procurou exatamente por isso. Doutor, eu me aposentei com um salário mínimo, doutor. Por quê? Porque ele não era servidor público há tanto tempo. Proporcionalmente falando, ele deveria ficar até menos do que um salário mínimo, mas vai aparecer outro parágrafo aqui que vai dizer que ninguém pode se aposentar com menos do que um salário mínimo. Ele bateu no piso. Bum! Bateu no piso e queria abrir uma ação judicial porque achava que tinha algum erro. E aí eu fui fazer o cálculo. Opa, vamos lá, vamos ver. Você deveria ganhar até menos que um salário mínimo. Mas vamos ver se você tem direito à remuneração integral. Vamos lá. Foi acidente de trabalho? Não, ele estava no horário de folga. Foi doença de trabalho?
Moléstia profissional? Não. Existe alguma doença chamada cair com a rótula na quina do meio-fio? Não existe essa doença. Então, no caso dele, a aposentadoria foi corretamente aplicada. Ele se aposentou com proventos proporcionais. Certo? Pobrezinho. Tá bom? Uma outra aposentadoria é a compulsória. A aposentadoria compulsória diz assim: o servidor vai se aposentar compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Lembra, ó, a aposentadoria é sempre tempo de contribuição, tempo que ele contribuiu. Aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Então vamos lá, resumindo. A aposentadoria compulsória acontecerá com proventos proporcionais aos 70 anos ou aos 75. Nelson, quando é que vai ser os 75? Quando a lei complementar disser. E essa lei complementar já existe. Essa lei complementar já diz. A lei complementar diz, meus amores, que além dos agentes, além dos juízes, promotores, a lei ainda diz assim, a lei complementar diz assim: serão aposentados compulsoriamente aos 75 e não aos 70. Aos 75 anos com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Os servidores titulares de cargos efetivos, você, amanhã. Os membros do Judiciário, os membros do Ministério Público, as defensorias públicas e os membros do Tribunal de Contas e Conselhos de Contas. Esses caras se aposentam compulsoriamente aos 75. E eu sei que alguém vai me perguntar assim quando eu for ler o chat: mas Nelson, meu pai, o meu avô, o meu tio, sempre tem aquele, meu conhecido, sei lá, Tonho, se aposentou aos 70, mas ele se aposentou integralmente. É porque, às vezes, o cara cumpre os requisitos da aposentadoria voluntária, a próxima que a gente vai ver. Ele cumpre os requisitos, mas não quer se aposentar, ele continua trabalhando. Ele já tem direito adquirido a se aposentar integralmente pela aposentadoria voluntária e não quer se aposentar. Continua mandando bala. Aí completa 70, ou, nesses casos, 75 anos. Quando ele completar 70, ou, nesses casos, 75 anos, ele tem que ser posto para fora. É a compulsória, ou, como eu gosto de dizer, a expulsória. Ele é posto para fora. Tchau, rua, boy. Vai para casa. Só que aí ele tem direito à aposentadoria integral, proventos integrais, não por causa dessa daqui, da compulsória, mas sim da que a gente vai explicar agora, que é a integral. A voluntária. Ele ganha integralmente por causa da voluntária que ele adquiriu anos atrás. Porque a compulsória, por si só, não dá a ele direito a proventos integrais, e sim proporcionais. Ok? E por fim, vamos para a aposentadoria voluntária, que eu quero me aposentar, eu me aposento voluntariamente. Desde que, cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Antes de mostrar essas condições, lembra, eu falei para vocês, a Previdência Social, ela se divide em 2 regimes. O regime geral da Previdência, que vale para quem? Para o resto. Para todo mundo que não for servidor ocupante de cargo efetivo. Tem o regime geral, o resto, e o regime próprio da Previdência Social. Quem é que faz parte do regime próprio? Servidores públicos efetivos. Certo? Ok? Tá, Nelson. Beleza. Ótimo. Maravilha. E os seletistas, Nelson? Seletistas é regime geral. E os empregados públicos? Regime geral. E os políticos, mandato eletivo, regime geral. E os... Regime geral. Geral. Se não é servidor estatutário, é regime geral. Certo? Ok? Ah, Nelson, mas meu tio... ele é servidor público e agora está licenciado porque ele foi eleito deputado. E ele contribui para o regime próprio. Não é por ser deputado que ele contribui para o regime próprio. É por ser servidor, afastado, licenciado. Certo? Mas o fato é que, para eu me aposentar pelo regime próprio, eu tenho que ter, no mínimo, 10 anos de serviço. Desses, no mínimo 10, 5 no cargo que eu desejo. Eu vou voltar para o exemplo de Débora. Vê a fatalidade de Débora. Débora estava com 1 semana de serviço público, não foi? 1 semana ele lá para, sei lá, para o Senado. Tá bom para você, Senado, Débora? Tá bom para você?
está indo lá para o Senado, quando sofreu aquele acidente ficou cotó. Cotó e se aposentou. Se aposentou com 1 semana de serviço. 1 semana contribuindo para o regime próprio. Ela vai se aposentar? Vai. Ela vai se aposentar pelo regime próprio dos servidores, Nelson? Não. Por que não? Porque para se aposentar pelo regime próprio dos servidores, eu tenho que ter no mínimo 10 anos contribuindo como servidor. Agora, Débora, ela estava com 1 semana. 1 semana. Massa. Beleza. Só que ela já era servidora num cargo municipal. Veja, ela estava 1 semana no Senado, servidora do Senado, que massa, mas ela já era do município de... Não vou nem botar município aqui, vou botar... município, um cargo municipal mesmo, não tem problema não. Eu vou mudar de propósito aqui. Ela está num cargo federal agora, mas ela contribuía para um cargo municipal. Ela já era servidora há pelo menos 10 anos. Certo? 5 anos num cargo X. Municipal. Sofreu um acidente. Vai se aposentar pelo regime próprio? Agora vai. Por quê? Porque ela já contribuía para o regime como servidora pública municipal. Só que ela não vai se aposentar pelo cargo do Senado. Ela não tem 5 anos no cargo do Senado. Ela vai se aposentar pelo cargo municipal, que ela tem pelo menos 5 anos. Certo? Ok, Débora? Dúvidas? Dúvidas? Dúvidas. Nelson, então é isso, é? 10 anos eu já posso me aposentar? Não. Esses são os requisitos mínimos. Esses são os requisitos gerais. Além de eu ter, independentemente de ser servidor ou servidora, além de eu ter no mínimo 10 anos de serviço público, contribuindo como servidor público, 5 no cargo que eu desejo, 5 no cargo efetivo em que se dará a apostadoria, eu tenho que ter requisitos específicos ou especiais. Esses requisitos vão depender se homem, se servidor ou se mulher. Se a apostadoria vai ser integral ou proporcional. Para o servidor, homem, servidor aqui, ó, se aposentar integralmente pelo regime próprio da Previdência Social, ele tem que ter no mínimo 10 anos como servidor público, 5 anos no cargo em que se dará a apostadoria, e mais 60 anos de idade, e mais 35 anos de contribuição. Vou de novo, tem que ter os 4 requisitos. 10 anos de contribuindo para o regime próprio, 5 anos em um cargo específico onde se dará a apostadoria, mais 60 anos de idade e 35 de contribuição. Esses 35 não tem que ser de contribuição para o regime próprio. Débora começou lá atrás trabalhando como garçonete num restaurante e contribuindo para o regime geral da Previdência. Contribuiu por 20 anos. 20 anos. Desses 20 anos, ela passou no concurso público daquele município. Contribuiu por mais 10 anos. 10 anos, 30 anos. Veja, desses 10, desses 30, 10 no cargo, contribuindo para o regime próprio, num cargo público municipal. Sofreu um acidente, ela vai se aposentar. No caso de acidente, ela vai se aposentar porque é regime aposentadoria por invalidez, né? Mas esquece o acidente agora. Esquece o acidente. Vou mudar aqui. Quem mais? Samira sempre aqui presente também. Samira tem 20 anos contribuindo como o quê, Samira? Como empregada de uma loja de roupas. Ela é empregada de uma loja de roupas. De loja de sapatos. As mulheres gostam de sapato. Da Arezzo. Ela contribuiu por 20 anos, trabalhou 20 anos na Arezzo. Aí passou no concurso público do Estado, do Rio de Janeiro. Concurso público, contribuiu por 10 anos. 10 anos. Então ela quer se aposentar, pode se aposentar? Opa, como se trata de uma mulher, ela tem 10 anos no concurso estadual, 5 no cargo que ela deseja se aposentar. Tem que ter 55 anos de idade e 30 de contribuição. Veja que desses 30 de contribuição, 10 foram para o Estado, como servidora, e os outros 20 foram como seletista da Arezzo, né, funcionária da Arezzo. Certo? Mas eu tenho que ter os 4 requisitos. Necessariamente os 4 requisitos. Certo? Ah, Nelson, eu quero me aposentar proporcionalmente. Veja que, para você memorizar, tem os requisitos gerais, que não mudam, 10 anos para o regime próprio, 5 no cargo em que se dará a apostadoria.
Aí depois você memoriza 60 para o homem, 35 para a contribuição. E para as mulheres você reduz em 5 anos. 55 de idade para as mulheres, 30 de contribuição. Só reduzir 5 anos. 60 para 55, 35 para 30. Nelson, se a aposentadoria for proporcional é só você aumentar em 5 anos a idade do servidor. Se servidor, para se aposentar proporcionalmente, ele tem que ter no mínimo 65 anos. Proporcionalmente ao tempo de contribuição, no mínimo 65 anos. E se servidora, aumenta 5, né? 60 anos. Veja que de 60 eu aumentei 5, 65. De 55, aumentei 5, 60. Nelson, alguém vai me perguntar quando estiver no chat. E quanto tempo de contribuição? É proporcional, né? Quanto mais ele contribuir, melhor. Vai ser no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos, que é o requisito geral. Anota o que eu vou dizer agora. Se for professor, olha o parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao dispositivo que a gente está vendo agora, para o professor que comprove exclusividade de tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, ensino médio e fundamental. Então, o professor terá todos esses números que você está vendo aqui reduzidos em 5 anos. Todos os números específicos. Ele tem que ter no mínimo 10 anos de regime próprio, 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Porém, se homem, 55 de idade, 30 de contribuição. Se professora, 50 de idade, 25 de contribuição. Aí se for proporcional, 60 de idade, se professor, 55 se professora. Ok, senhoras e senhores. Dúvidas? Parágrafo 5º. Dúvidas? Dúvidas? Deixa eu bater uma foto disso aqui, que eu quero mandar para vocês. Opa. E aposentadoria voluntária. Pronto. Certo? Ok? Dúvidas? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo aqui e a gente volta já já com parágrafos... Não é aposentadoria ainda, vamos lá. Não, vou fazer um intervalo porque as perguntas devem estar bombando.